Bom, pessoal, hoje é quarta-feira. Lembro a todos que quarta-feira é o dia que o nosso áudio é aberto para todos os que eu estou chamando agora de bimodais exógenos. Os bimodais endógenos são aqueles que estão dentro da escola. Os bimodais exógenos acompanham, né, a nossa narrativa, mas ainda não estão, já estiveram, agora estão numa fase, né, fora da escola, então eles acompanham só na quarta-feira. Então essa é a primeira lembrança. A segunda lembrança, e aí vai para os bimodais endógenos, que hoje nós temos a nossa live, né, às 18 horas, e eu estou mandando para vocês, só para vocês, o link para vocês poderem entrar às 18 horas. Ainda como lembranças e avisos, queria dizer que tive o prazer de fazer a primeira entrevista do livro Civilização 2.0 para Fernanda Pompeu, e estou divulgando, né, no momento em que a gente tem um espaço mais aberto, divulgando o, o vídeo que está no YouTube da entrevista. Minha primeira entrevista sobre Civilização 2.0, que eu apresento ali as bases para o livro e tal. A Fernanda, né, tem o canal dela do YouTube, fala para pessoas que escrevem. E aí eu, aproveitando inclusive esse cenário, antes de falar do conteúdo do artigo de hoje, queria comentar um pouco com vocês a minha dinâmica, né, de como é que eu estou escrevendo o meu novo livro, o Sapiens 2.0, como lidar. Vou ver aqui o nome que a gente vai mudando, só um minuto. Como viver, Sapiens 2.0, como viver um mundo mais descentralizado e inovador. Ponto de interrogação. Então, o que é interessante? A escola caminha hoje, né, o epicentro da escola é a produção desse livro, com as variantes. Essa semana, por exemplo, a gente fez um e-book sobre Cidade 2.0, a partir de interesse de alguns bimodais endógenos, que estão querendo levar, né, a inovação para algumas cidades. Então a gente fez esse trabalho. De volta e meia a gente fala de novo do Civilização 2.0, mas o eixo central é essa conversa sobre o Sapiens 2.0. E aí então eu tenho trabalhado hoje, nas outras quartas-feiras eu fiquei muito preso no início do livro e agora fiz uma mudança, né? Então eu peguei agora o capítulo 1, que é a discussão sobre inovação, o que é inovação. E aí comecei a trabalhar em cima do capítulo 1, e aí depois, agora, já marquei, semana que vem eu já vou entrar na outra etapa. Então a gente vai fazendo um trabalho em paralelo, escola, livro, livro, escola. Uma novidade também, e aí eu estou trabalhando intensamente com o Bard, né, com o Chatbox. O Bard tem me ajudado bastante, né? O que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com ele, e aí uma novidade que eu estou dividido em tópicos. Por exemplo, quando eu faço a questão da animalogia, eu faço animalogia. O que é animalogia? Que é a comparação do ser humano com as outras espécies. Aí eu faço o texto, paro o texto, mando para ele e falo: o que você acha? Qual é a tua, o que você melhora? Aí ele faz: eu faria isso, eu pego as sugestões. É como se eu tivesse um revisor, personal revisor, o tempo todo me sugerindo coisas. Aí eu pego pontualmente aqui, pontualmente ali, o que eu concordo, às vezes pego um parágrafo, às vezes pego uma sugestão, às vezes pego uma frase, incorporo, zerei, e aí depois vou para outro tópico, mando para ele. Então, mudei a minha maneira de trabalhar. Eu tenho uma pessoa que está o tempo todo do meu lado, me ajudando a aprimorar. E isso é muito bom, porque você tem um cara que está te revisando ali do lado. Então, isso é uma coisa que tem mudado, está sendo bem interessante e tem a ver com a conversa que eu tive com a Fernanda, que é exatamente o papo de escrita, né? Como é que a gente faz melhorias, né? Então, um conceituador pode usar o chatbox para o tempo todo estar validando os seus textos e tal. No final de tudo, eu peço para ele fazer um resumo, boto no resumo no artigo, e ainda mais eu peço, e aí eu pedi especificamente para ele falar: fala o que o Nepomuceno disse nesse texto aqui. Aí ele fala: o Nepomuceno disse. Então, quem lê o livro
né? São os alunos, os bimodais endógenos, que têm acesso direto ao livro, e o Bard, que lê o livro e faz o resumo para as pessoas de fora. E as pessoas que estão dentro têm acesso à produção do livro, que vai sair, com perspectiva, né? Até setembro estaremos imprimindo o livro, né? Pode ser que ele tenha antes uma versão, mas ele vai ser impresso em setembro do ano que vem. Essa é a meta. Bom, dito isso, vamos falar do tema, né? O tema é o que é inovação, e aí você vai falar, Tânia, pô, o que é inovação? Né? Então, objetivamente, qualquer conceituador tem que chegar e dizer o que a gente está trazendo de novo sobre um tema tão batido como esse, inovação. Né? O que a gente pode agregar a esse tema aí de maneira diferente? Né? Então, a primeira coisa que eu detalho no livro é a animalogia, inspirado na nossa querida Ayn Rand, né? Filósofa, eu prefiro chamar de cientista da felicidade, cientista da ciência também, ela tem vários chapéus, né? Então, a animalogia é a comparação do ser humano com as outras espécies. E aí eu tento explicar um pouco por que a gente precisa da animalogia, né? Por que a gente precisa? Porque a gente tem uma tendência a meio que se misturar com as outras espécies, as pessoas que acham que de repente o ser humano podia viver na natureza como as outras espécies e tal, não conseguem enxergar exatamente o que o Sapiens é diferente dos outros. A Ayn Rand fala muito sobre isso. Então eu aprendi com ela e dela eu trouxe a ideia, né? Fiz uma interpretação dela e chamei de animalogia. Animalogia é a comparação, né, com as outras espécies. E aí quando a gente aplica a animalogia especificamente sobre inovação, a gente vai comparar o ser humano com as outras espécies. Aí eu fiz um mapa aqui para a gente poder apresentar isso. Então vamos lá, animalogia é o que nós não temos. A positiva é aquilo que a gente é parecido com os outros, e a animalogia negativa é aquilo que a gente não é parecido com as outras espécies. E aí a minha recomendação é qualquer fenômeno humano deveria começar com a animalogia. Por quê? Porque aí você diz, olha, as outras espécies não fazem isso e a gente faz isso. E aí, por exemplo, quando a gente vai fazer essa comparação, você vai dizer, peraí, Nepo, você está dizendo que as outras espécies inovam? Sim, as outras espécies inovam. Aquela ideia do Darwin da evolução, eu estou substituindo, né, de evolução para inovação. As outras espécies inovam. Mas qual é a diferença da inovação humana e a inovação das outras espécies? Aí, obviamente, eu digo lá, na animalogia positiva, nós também precisamos comer e beber, por exemplo. Né? E na animalogia negativa, eu fiz aqui uma síntese, um mapa mental, que eu digo a capacidade de refletir, criar, pensar, repensar, aprender, se modificar de forma mais consistente e rápida que as outras espécies. De criar e recriar novas tecnologias para resolver antigos e novos problemas, a ideia da tecnoespécie. E modificar sua forma de sobrevivência sempre na direção de menos para mais descentralização. A gente aumenta a população e a gente precisa então descentralizar. Isso é a base, é o suprassumo do que a gente falou no livro Civilização 2.0. Então isso é uma coisa importante para situar a animalogia, essa abordagem bimodal sobre inovação. E aí então eu apresento um mapa mental em que eu digo, as outras espécies praticam a inovação instintiva e nós a inovação reflexiva. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar de inovação pessoal, porque a gente tem que entender que nós não podemos trabalhar no instinto. Eu estou lendo agora o último livro, né? A Ayn Rand já faleceu, né? O último livro que ela escreveu foi Filosofia Quem Necessita, que ela destaca fortemente a importância da reflexão para o Sapiens poder viver melhor. Então a gente pratica a inovação reflexiva e as outras espécies a inovação instintiva. Então quando a gente destaca isso, a gente tem que entender que a capacidade que a gente tem de inovar está na capacidade de refletir sobre as nossas formas, sobre os nossos paradigmas. Aí eu fiz uma tabela e acho que essa tabela
eu vou fazer agora, né, como sugestão também, se você for escrever um livro, etc. Tal, eu acho legal você apresentar para as pessoas, porque olha só, quando o cara, qual é a motivação de uma pessoa para escrever um livro? Ele tem que dizer, ele tem que dizer, o mainstream pensa assim, eu estou propondo assado. Eu estou falando de livros conceituais, não estou falando de livro ficção. Livros conceituais. A galera pensa assim, eu estou pensando assado. Para facilitar, para facilitar. Porque o cara tem que dizer o seguinte, cara, por que você escreveu esse livro? Show me the money, sabe? Corta o papinho, vamos no que interessa. E aí você vai dizer, pô, o que você está trazendo aí de novo nesse tema batido da inovação? Né? Aí eu botei uma tabela em que eu faço essa comparação. Então tem duas coisas importantes nessa comparação que eu digo, né? Primeiro, aí tem a ver com o livro Civilização 2.0, a ideia de que a gente está vivendo uma revolução midiática. E como é que eu chego a essa conclusão e qual é o cenário que a gente está propondo diferente? Eu estou falando em 3 camadas da inovação. Isso talvez seja talvez uma das coisas principais da abordagem bimodal sobre inovação. Não é possível trabalhar com inovação sem trabalhar com a ideia de uma ciência da inovação. E a ciência da inovação bimodal propõe uma sinergia muito intensa entre 3 camadas: a inovação civilizacional, a inovação grupal e a inovação pessoal. Claro que você pode se dedicar ao estudo da inovação civilizacional, as mudanças de mídia, como é que elas fazem, etc., que é o que o Pierre Levy fez, foi o que o McLuhan fez. São cientistas da inovação civilizacional, né, que estudaram essa visão. Depois você tem a grupal. Mas olha só, como é que eu posso, e eu faço essa pergunta, como é que eu posso falar de inovação grupal, inovação organizacional, inovação numa cidade, sem que eu tenha a compreensão do contexto civilizacional para onde a gente está indo? Eu vou ter que escolher um autor ou autores que façam um diagnóstico da civilização para que eu possa guiar a inovação grupal. Para onde uma empresa vai? Ela vai para a uberização, para a blockchainização, ou ela vai para a gestão do conhecimento? Então fica completamente maluco quando você começa a falar de inovação grupal sem inovação civilizacional. E aí quando você começa a falar da inovação, aí tudo bem, você adotou um diagnóstico da inovação grupal, civilizacional. Aí você tem que falar da inovação pessoal. Você tem que entender como é que as pessoas inovam pessoalmente, porque na hora que você vai fazer uma inovação grupal, dentro de uma organização, você vai esbarrar onde? Você vai esbarrar nas dificuldades que as pessoas têm de lidar com as suas próprias emoções. Você tem que conhecer o SAP, você tem que saber as dificuldades que as pessoas têm. Então tem que estar tudo colocado de maneira sinergética. E não está. Não está. O psicólogo não é ninguém vê um psicólogo como um inovador pessoal. Ninguém vê um cara que escreve só um livro de autoajuda como um inovador pessoal. Não se integra tudo isso. Ah, esse psicólogo aqui está falando parecido aqui com o Mark Mason e está falando parecido com esse aqui. Vamos juntar tudo, então vamos chegar e como é que a gente faz um bem bolado aqui para a gente ajudar as pessoas a lidar melhor com as suas emoções, a inovar de maneira pessoal, e aquilo vai ajudar na inovação grupal. E aí tem um diagnóstico de cenário da inovação civilizacional. Isso é um upgrade em relação à questão da inovação. E a outra coisa que a gente coloca, e aí também uma novidade que a gente está trazendo, né, é trabalhar em 4 camadas, em 4 zonas. E aí nós estamos falando de um espiral progressivo, que é o título, inclusive, do artigo. O que é o espiral progressivo, né? Pô, a gente tem que entender que a inovação, e aí eu estou trabalhando com a frase do Nasbit, né, que o futuro não é temporal, ele é regional. A gente tem que trabalhar com 4 zonas. Na verdade são 3, mas no fundo vão virar 4. Vou explicar. A primeira zona é a zona do mainstream. É onde todo mundo está. Por exemplo, nós vivemos hoje
um cenário de república, do ponto de vista da estrutura política, mais república, né? Os países adotaram a república. Antes era mais monarquia, absolutista. Tem hoje monarquias republicanas, né? Mas era monarquia absolutista, não republicana. Então este é o mainstream. No momento em que a gente começar a difundir na política a blockchainização, a gente vai ter um outro modelo de organização política. Então, este modelo, quando determinadas cidades começarem a experimentar esse outro modelo, essa zona vai chamar zona de experimentação. Foi o que fez ali os Estados Unidos, por exemplo, quando fez a Revolução Americana, ele criou uma zona de experimentação. E aí aquela zona de experimentação americana, as pessoas começaram a gostar, e aí a França depois seguiu, e depois todo mundo seguiu, fazendo revoluções ou adaptações ou evoluções para a zona de atração. Então, como é que são as zonas? Né? Pô, zona de mainstream, onde os paradigmas estão consolidados, mergulhados na profundidade da nossa mente. Aí alguém cria uma zona de experimentação. O Waze foi isso, o Uber foi isso, o Airbnb foi isso. Aí cria, né, o chatbox é isso. Cria uma zona de experimentação. Aí aqueles caras inicialmente vão chegando e vão trabalhando e vão experimentando, vão experimentando. A internet foi isso, o celular foi isso. O carro foi isso, o avião foi isso. Nem todo mundo entrou no avião na primeira vez. As pessoas tinham medo, receio, bababá, e aí aquilo foi virando zona de experimentação. A experimentação foi dando certo, e aí começou a virar zona de atração. Todo mundo queria. Opa, eu também quero. Opa, eu também quero. Opa, eu também quero. Aí a zona de atração vai ficando aqui, a zona de atração, e aquilo vai se consolidando, vai se invisibilizando, as pessoas vão tornando aquilo invisível, aquilo vai entrando dentro da mente, vai sendo colocado dentro dos paradigmas, e aí de novo vira uma zona de mainstream. Então a gente se enxergar a inovação dessa maneira, a gente entende que tem zona de mainstream, tem uma zona de experimentação que está testando, que vai para uma zona de atração, que a galera fala, eu quero, e aquilo vira o mainstream, e de novo então vem uma zona de experimentação, e isso é um espiral e não um carrossel. Então eu fiz aqui uma tabelinha mostrando, né, essas visões, mudando a camada inovadora, trazendo a camada inovadora, trazendo a animologia, trazendo as zonas de inovação, né? E mostrando que a gente está vivendo uma revolução civilizacional nessas camadas, inovação civilizacional, inovação grupal e inovação pessoal. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, se você recebe meus artigos, você não sabia, mas agora você está sabendo. Fique feliz com isso. Você é um bimodal exógeno. Um bimodal exógeno é aquele que não está dentro do ambiente interno da escola, em que a gente, dentro do ambiente interno da escola, a pessoa tem acesso a um novo livro, participa do novo livro, tem acesso às nossas lives todo mês, tivemos o encontro presencial, teremos o encontro presencial no ano que vem, né? E acompanha com todos os áudios e tal. O que eu acho que é diferente hoje em dia é a seguinte, você pode reparar, hoje eu vejo as pessoas falando, eu vou fazer um curso na universidade tal, vou fazer uma pós não sei aonde. Esses ambientes hoje, eles se burocratizaram de um jeito que eles perderam a capacidade de inovar. A inovação hoje conceitual, ela está em modelos como estes que estão sendo criados, que a Bimodais é um dos exemplos. Então vale muito mais a pena você pegar pessoas que estão inovando conceitualmente na periferia e acompanhar essas pessoas, o meu caso é um caso, mas existem outros, do que fazer um curso de pós-graduação. Porque você vai ter a possibilidade de ter acesso sem as burocracias e sem os compromissos que as universidades têm e que elas não podem romper. E isso é uma novidade da ciência 2.0, isso é uma novidade da revolução digital. Então, para você inovar nesse ambiente, você tem que procurar pessoas inovadoras, disruptivas e participar desses processos.
É a minha sugestão, te convido para participar da Bimodais. O que você diz?